Todos. Que todos se sintam muito bem em nossa casa espírita, são muito bem-vindos aqui em nossa casa, que possam se sentir confortáveis em suas cadeiras e vamos nos preparar então para a palestra da noite de hoje. Antes de iniciarmos a palestra, nós vamos dar alguns pequenos recados. Aqueles que têm interesse no estudo do Espiritismo e querem principiar nos estudos, fiquem à vontade para fazer a sua inscrição a um grupo que vai começar agora no mês de março, tá? Às quartas-feiras após as palestras. Aqueles que têm interesse poderão fazer a inscrição, tem uma ficha de entrada aqui no pavilhão, ou subindo as escadas no posto de livros também podem obter maiores informações sobre o estudo, a introdução ao estudo do Espiritismo, que começa nas quartas-feiras, na quarta-feira, tá? E se estende ao longo de alguns encontros. Queremos também informar que a nossa casa hoje principia uma breve alteração, passando a contar com passes individuais depois da palestra, tá? Então, ao invés de nós termos 2 passes coletivos no final da palestra, nós vamos ter apenas um passe coletivo, que é aquela pessoa que vem até aqui à frente depois da palestra e faz o passe. Aqueles que ainda desejam o passe individual deverão se posicionar nas cadeiras da frente e aguardar até serem chamados. Então, conforme a ordem da colocação das pessoas aqui nas cadeiras da frente, hoje à noite teremos o passe individual, conforme nós havíamos falado. Bem, hoje à noite nós temos um palestrante de nossa casa espírita, Lucas Hartfield, é um estudante e participante da nossa casa, e ele traz o tema Até o Fim dos Tempos. Antes de iniciarmos a palestra com o Lucas, nós vamos pedir que a Angélica venha até o púlpito e faça uma breve leitura e que nós possamos nos harmonizar melhor, desligar os celulares ou deixar no modo silencioso para contribuir com a palestra da noite de hoje. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. A mensagem é do livro Sementes de Felicidade. Existe uma noite entre 2 dias. Uma noite bem dormida traz modificações de um dia para o outro. Ao dormir, mentalize as coisas boas que gostaria que lhe acontecessem de futuro e durma em paz. Agradeça o dia que passou. Desperte alegre, sadio, esperançoso. Continue agradecendo. Reconhecida, a mente se abre e fica pronta a receber benefícios. Durante o bom sono, Deus opera maravilhas na sua vida. Boa palestra a todos nós. Bom, boa noite então a todos. Estamos hoje aqui nesta casa espírita. Que todos possamos estar bem, estar sentindo as energias de Deus, de Jesus, dos benfeitores espirituais, envolvendo a todos nós nesse momento. A humanidade, ela vive na atualidade um dos momentos mais importantes e críticos da sua existência. Talvez, vamos assim dizer, o segundo momento mais importante de todos, porque um deles foi a vinda de Jesus, quando esteve aqui presente e pisou nesta terra. Mas desde então, talvez seja esse o momento mais importante da raça humana, da humanidade, desses espíritos que aqui estão, que nós nos incluímos também dentre eles. O momento da grande transição, o fim de uma era para o início de outra era. E nós vamos observando, dentro da história da humanidade, se retrocedermos, voltarmos 100 anos atrás, os grandes acontecimentos que têm
abalado o nosso mundo e que de alguma forma ou de outra não deixam de serem importantes, mas principalmente tem que ser levado em conta esses movimentos que ocorreram na humanidade. Desde o ano de 1914, com a Primeira Guerra Mundial, que envolveu praticamente todos os países principais do mundo, milhares e milhares de pessoas morreram. Após esse período, a Segunda Guerra Mundial, já então com muito mais informação temos hoje do que ocorreu, onde ocorreram então mudanças após esse período muito grandes, devido ao Holocausto, a tantos crimes de guerra que ocorreram, onde milhões de judeus foram mortos em campos de concentração, e fora eles milhares e milhares de soldados inocentes, civis também, que não tinham envolvimento com a guerra, pereceram também. E a Terra foi abalada pela bomba atômica, por 2 bombas atômicas, que marcaram então um novo período da era nuclear também para a humanidade. Voltando então a atenção para um momento muito importante, após esse período que foi a Guerra Fria, aonde então 2 nações poderosas, as mais poderosas do mundo, jogavam nos bastidores, escondidas, uma guerra que poderia levar ao fim da humanidade, que foi a Guerra Fria, os armamentos, um ameaçando o outro de uma forma que não era mostrada abertamente, mas que todos sabiam o que acontecia e que por momentos quase que levou uma terceira guerra mundial. Mais tarde então, no ano de 2004, o grande tsunami da Indonésia, que levou vários países ali, nações, a serem dizimados por aquele grande terremoto, aonde mais de 230 mil pessoas num dia desencarnaram, pegas de surpresa, não só moradores do local, mas também muitos turistas. E conforme Divaldo Pereira Franco, no livro psicografado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, marcou definitivamente o início desta grande transição, no livro Transição Planetária. Mas não para aí, seguindo então mais tarde com terremotos, muitos vulcões, sendo também ativados a todo momento no mundo, voltando a ativo, como o vulcão da Islândia em 2010, que parou a navegação nos aeroportos de toda a Europa, e as cinzas chegaram até aqui na América Latina. Também doenças novas como a AIDS nos anos 80, o câncer, que já vinha também tomando uma grande forma, uma grande proporção, mas hoje está alarmante o número de pessoas com câncer no mundo, de várias origens, talvez, seja pelos agrotóxicos, pelos alimentos, pela forma de viver, pelas emoções, pela herança genética, não importa, mas ele tem crescido muito e tem chegado a crianças, a pessoas adolescentes, adultos, idosos, não importando a idade. Doenças também virais, uma gripe suína, H1N1, atualmente agora o coronavírus, que vem assustando também, e mais outras que ainda irão surgir. A violência, uma forma desmedida pelo mundo, muitas situações que parece, analisando de uma forma negativa, e vamos assim dizer, apenas olhando para esse aspecto do que tem acontecido, que assusta, que abala, realmente deixa a gente tanto preocupado, leva a crer que a humanidade caminha para o caos, para o fim catastrófico. E muitas religiões, algumas religiões e seitas pregam isso e assustam muito também, trazendo esse entendimento. Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer?
O que o Espiritismo vem nos esclarecer e nos falar sobre isso, visto que estamos hoje reencarnados nesse momento tão importante e vital das nossas vidas, da nossa existência de espíritos imortais que somos. Estamos aqui hoje, nesse período. Divaldo Pereira Franco, numa palestra sobre o tema Transição da Terra para o Mundo de Regeneração, Profecias, Medos e Esperança, na cidade de Belém do Pará. Essa palestra, encontra-se no YouTube, é muito interessante. Ele vem falando ali, nos dizendo que a humanidade, ela carrega no inconsciente coletivo a matriz da culpa, principalmente para aqueles que descendem da raiz judaico-cristã e que carregam em si, assinalados pela culpa do mito de Adão e Eva, do pecado original que foram castigados, aquele mito criado para o entendimento e para uma explicação do início da vida. E ele vem dizendo ali que carrega uma necessidade de resgate pelos meios do castigo, de uma forma de calamidade global. Então, o que acontece? Começou com o mito do paraíso, da desobediência, do castigo, vindo depois, ali naquela história mitológica, toda aquela história do povo hebreu que foi ali escrita, dizendo que ocorreu um dilúvio, então que Deus castigou e exterminou da face da terra todos os seres vivos na época, com exceção de Noé e sua família, e que ele teve a oportunidade de pegar cada animal, cada casal de animal, colocar na arca, e graças àquela ação, hoje os animais estão na terra, o que é um pouco ilógico e irracional entendermos que todos os tipos de animais da terra, suas raças, entraram numa única arca, e mesmo em diferentes locais do mundo, que há animais, onde há um local, no outro não há, como que ele conseguiu fazer isso? Então nós vamos passar a entender que foi uma história, um mito, algo que aconteceu, talvez tenha até acontecido de alguma forma, em alguma região, mas não como conta ali, mas de uma forma contada, alegórica, para causar o medo, o temor de um Deus que castiga, de um Deus que doutrina pelo poder, pela mão forte, a ferro, o fogo, como foi o caso mais tarde, contando também lá naquela história do povo hebreu, das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo que caiu do céu, porque eles não adoravam ao Deus, a Deus. E outras assim, trazendo então aquela impressão, aquela matriz que nós aprendemos ao longo de várias existências, vindo lá daquela época, escutando essas histórias e trazendo em nós impresso o medo, a culpa pelo erro, o que seria também ilógico e irracional entendermos que se realmente tivesse existido e vivido Adão e Eva, aonde estaria o amor de Deus castigar uma humanidade inteira porque houve um erro? Onde estaria então o amor de Deus ali? Não era o mesmo Deus então que Jesus pregava e nos trouxe, um Deus de amor, que dá outra chance, que ajuda. Há muito mais algo a se buscar de entendimento em relação a isso. Mas nós carregamos essa marca em nós, que imprime então o temor e o medo dessas catástrofes acabarem com a humanidade de uma forma que vem então vir a ira de Deus sobre nós. Os espíritos superiores na codificação, quando Kardec então reuniu as mensagens e compilou toda a doutrina espírita nos livros, eles vieram esclarecer então que no universo imenso, que até hoje ainda não se descobriu imensidão total, estimam-se bilhões, trilhões, inúmeros, que não podem ser contados de galáxias, cada galáxia com seus sistemas de sóis, estrelas que passam de bilhões também. Há mundos, muitos mundos, todos os mundos habitados, e mundos de várias categorias. E dizem os espíritos, nos trazendo de uma forma que pudéssemos entender, que há 5 tipos de mundos.
os mundos primitivos, aqueles que originam a vida física, seriam talvez aqueles mundos, se pudéssemos entender, ainda na época das cavernas, dos dinossauros, enfim, vamos assim tentar buscar o entendimento, mundos bem primitivos, para depois os mundos de provas e expiações, que é onde estamos colocados hoje, nessa categoria, aonde então os espíritos são trazidos como que para uma escola para aprender e que vão sim precisar sofrer, vão colher daquilo que plantaram, dos seus atos e atitudes, e vai existir sim, existe o sofrimento, e Jesus deixou isso claro. Mas uma terceira categoria de mundos, mundos de regeneração. E eles são progressivos, assim como a humanidade progride e vai se melhorando, os mundos também progridem, diz os Espíritos. E esse novo estágio de regeneração é justamente o momento que estamos agora tentando alcançar, num momento de transição, onde quase estão ali se confundindo as situações. Para depois, então, no mundo de regeneração, passarmos a um estado de mundos felizes e mundos puros, como o último estágio. E no entendimento, em que buscamos compreender ali a mensagem trazida, esclarecimento dos Espíritos, são mundos esses felizes e mundos puros que já não há mais vida física. A vida é totalmente espiritual. Mas nós estamos ainda plantados em um mundo físico, precisando aqui nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, como diz Kardec, tal é a lei. E nesse entendimento, buscando então o tema de hoje, nós vamos trazer um capítulo do livro A Gênese, que é uma obra básica do Espiritismo, onde Kardec reuniu ali um esclarecimento fundamental sobre de onde nós viemos, para onde vamos, sobre o universo, a sua criação, sobre o futuro dos mundos, sobre o nosso futuro do planeta Terra. E ali no último capítulo, sobre o tema São Chegados os Tempos, ele vem ali justamente trazendo as mensagens e o esclarecimento dos Espíritos para essa época que foi descrita e deixada, profetizada também por Jesus no Evangelho. São chegados os tempos. E aí no item Sinais dos Tempos, em especial no item 7, que eu vou ler ele, é um pequeno item, mas muito importante ler para que a gente possa pegar o gancho e ali buscar o entendimento, para que não venhamos a achar ou temer que o mundo vai terminar num abalo sísmico, num grande guerra de Deus contra a humanidade, ou numa grande catástrofe da natureza, ou sendo exterminada por uma doença ou algo assim, para que possamos entender que é Jesus que está no comando desta grande embarcação que é a Terra, e que isso não vai ocorrer, e que o entendimento é outro, e os Espíritos nos esclarecem nessa questão. E ali dizem eles: mas uma mudança tão radical, que eles vêm esclarecendo antes de como a Terra ocorrerá essa mudança, que será de uma forma moral e não dessa forma de uma catástrofe, mas sim naturalmente acontecendo pelo crescimento moral daqueles que habitam aqui. E já vamos falar também, para que possamos entender, desta geração nova, espíritos que têm nascido, que querem o bem, e que nós também estamos buscando nos adequar e buscando o bem também. Por isso estamos hoje aqui na Casa Espírita, porque a gente quer um mundo melhor, a gente não quer essa violência, esse sofrimento, a gente não quer doença, a gente não quer sofrer, a gente não quer sofrer com a perda do ente querido, com uma doença que nos leva a alguém amado, com um sofrimento, uma violência que a qualquer momento podemos estar sujeitos, ou seja, o que for que traz o sofrimento, mas queremos sim a felicidade, queremos um mundo melhor. Então ali ele vem, após esse esclarecimento, ele vem dizendo:
Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Vejam bem, haverá sim comoções e abalos e mudanças grandes no mundo. Porque não há como fazer essa limpeza, essa faxina, essa organização do mundo com espíritos melhores se não ocorrer algo, diz ali. Há inevitavelmente luta de ideias. Olhem só. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, na luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Vejam bem, gente. O que isso quer dizer? Que o que vai mudar essa geração, o que vai fazer com que a gente perceba e mude, são os terremotos interiores da nossa alma. O que tem acontecido muito hoje na intimidade da alma das pessoas. Terremoto, vulcões no coração, no pensamento, no campo das emoções, uma convulsão emocional. E a gente vê isso hoje no mundo, a depressão tomando conta. Nós estamos hoje todo mundo alarmado e preocupado com o coronavírus, mas já não percebe que todos os dias quantas pessoas se suicidam, quanto a depressão, o medo, o pânico tem tomado a vida das pessoas, tirado a vontade de viver, perdendo-se muitas vezes sem rumo, mingando, a vida simplesmente dia a dia mingando, se esgotando, sem mais vontade de seguir, jovens com depressão que teriam que estar com a vida toda plena, aberta à vida. E por que isso acontece? Por que o mundo interior das pessoas está abalado, está com medo, tem medo de qualquer coisa, se desesperam por qualquer notícia, qualquer coisa, se prendem apenas a notícias negativas? Existe hoje então uma pandemia nesse sentido, uma pandemia depressiva. Nunca houve na humanidade tanto conforto, nunca houve tanto acesso à informação, acesso a formas de diversão saudáveis, talvez outras não, mas acesso a coisas boas que nos trazem prazer à alma. Nunca houve tantas oportunidades na área do trabalho, que hoje há muitas profissões, você pode se dedicar a qualquer uma delas, há muito o que escolher, há muitas oportunidades nesse sentido de estudar. Tudo é em tempo real, mas as pessoas vivem uma correria louca, parece que o mundo vai acabar mesmo pela correria. Você não tem tempo muitas vezes de dar um bom dia para o filho, de ver ele ao meio-dia, você vai ver às vezes lá no final da noite, quando vê ainda. Aqui nós ainda vivemos em cidade pequena, aqui ainda dá tempo. Pega uma cidade como Porto Alegre, como São Paulo, outras cidades, tem pessoas, às vezes pais, que raramente cruzam com os filhos. A correria para lugar nenhum, uma loucura do custo de vida, da forma, das exigências que o mundo atual e moderno traz às pessoas, e que elas entram nessa onda e ficam loucas. As pessoas tentando buscar a vitória existencial, em vez de buscar um sentido existencial, o que é muito diferente. Vendem o seu tempo, vendem tudo para que tenham uma vitória existencial, para que sejam alguém reconhecido, que possa ter orgulho, para alimentar o ego, para poder botar o filho às vezes na melhor escola, fazer o que for melhor. Mas deixam de mostrar a importância da vida, de ter um sentido existencial, de fazer a pergunta: por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é o objetivo dele? E nessa correria toda,
perde-se muitas vezes a vontade, surge o tédio, o desânimo, a tristeza, porque muitas vezes as pessoas colocam metas e objetivos que não conseguem alcançar, se comparam a outros. E a vida, cada um tem a sua forma de viver e de agir, as suas metas, objetivos, cada um está colocado de uma forma, de uma maneira no mundo, e não somos iguais para estarmos nos comparando a outros. Então as aspirações exageradas e a movimentação contínua resultam em ansiedade, desgastando as energias, e um vazio que as conquistas externas proporcionam ao ser interior, que não preenchem aqui dentro. E aí vem esses abalos sísmicos dentro de nós, dentro do ser humano. De uma geração vazia de objetivos reais. Eu lembro que no período de escola, quando eu era criança, eu lembro lá na primeira série, antes de ir para a aula, depois da segunda, terceira série, outras, hoje em dia não é mais série, né, que eu sou já meio velhinho, né? Hoje não é mais, hoje é ano, não é ano, né? No meu tempo era série, mas tem muita gente que quer série ainda diz série, né? Então na primeira série ou no primeiro ano, a gente ficava naquele entusiasmo, era tudo novidade, você ia, você aprendia. Eu lembro que eu cheirava os materiais que nós tínhamos comprado algumas semanas antes do começo da aula, assim, com aquela expectativa, aquele cheirinho, material, guardava, ia lá, cheirava o giz de cera, pegava os lápis de cor, organizava. Os lápis nem precisava apontar, mas estava lá apontando o lápis, caderno, cuidadinho, encapava os caderninhos, e era aquela ansiedade para ir para a escola. E aí começava o ano, e eram aqueles desafios que vinham, você aprendia primeiro a fazer as letras, eu lembro até hoje eu fazendo o A, que era um A de avião, daí tinha um avião lá no quadro desenhado, e aquele A você tinha que fazer uma volta daquele avião voando, fazendo o A. Depois vieram as contas de matemática, que era um terror, era um horror aquelas contas. O X até hoje eu não entendi muito bem, mas tudo bem, aquelas fórmulas básicas e outras fórmulas foram, umas até hoje não sei onde que ocupam, mas eu sei que são importantes, e era um terror, a gente tinha medo de enfrentar aquilo, mas enfrentava, ia estudando, ia dando os tombos, ia se esforçando, se preparava, estudava em casa, chegava a prova, você fazia. E eu lembro também que tinham aqueles mais complicados, aqueles coleguinhas da turminha da galera do mal, assim dizer, porque não estudavam, só colavam, agitavam e atrapalhavam os outros em sala de aula, faltavam um monte e rodavam de ano, repetiam de ano. E aquela galerinha ia ficando. E sabe que eu lembrando quando preparava a palestra e buscando assim essa reflexão, buscando alguns livros, entendimento, eu vi várias vezes assim que o mundo é uma escola. O mundo é uma escola. Daí eu pensei, mas é verdade. Eu acredito que antes de nós reencarnarmos, a gente também deve ter ficado ansioso pela nova oportunidade de aprendizado. Mas ao chegar aqui, a gente também sente medo das provas da vida, das situações que a gente passa, como crianças sentem também. E a gente vai vendo que a vida parece que vai nos preparando para quando chegar no momento vir aquela notícia daquela situação difícil que a gente vai ter que enfrentar. Mas quando eu era criança, para quem que eu recorria quando eu tinha medo de uma prova ou pedia uma ajuda para alguma questão, alguma prova que vinha, que eu tinha medo de enfrentar ela? Para os pais, para o professor, para aqueles que na colocação, naquela época da evolução, eram superiores ao meu entendimento como criança. E nós temos esse alcance a qualquer momento, na busca por Jesus, na oração, na prece, na busca por Deus, no entendimento, na intuição, quando estamos realmente fazendo uma prece, buscando a luz, tentando escutar a voz de Deus dentro de nós, no conselho daqueles mais velhos que já passaram, nas experiências dos livros, na doutrina espírita, desse ensinamento desses espíritos superiores que nos trouxeram um manual para seguirmos, e em tudo isso. E nós vamos aí então entendendo que quando éramos crianças e estudávamos, eu sei que aqui muitos estudam ainda e muitos continuam a estudar, e a gente vive fazendo cursinho daqui, cursinho dali. Qual que é o objetivo para estudar? Qual que é o objetivo de você fazer um curso?
que você vai lá e paga, ou que o aluno se dedica, é de aprender. É por isso que nós estamos aqui na Terra, para aprender. Porque nós ainda somos alunos, talvez que passamos bom tempo no meio daquela galerinha do mal, lá naqueles agitadores que não se esforçaram em estudar e repetimos de ano várias vezes. Outras vezes passamos, mas agora vem um estágio diferente, são provas diferentes, são matérias diferentes de estudo, mas nós precisamos evoluir. Não adianta querer fugir, nós vamos ter que enfrentar, fazer a provinha, estudar, se preparar para poder seguir. É para isso que nós estamos aí. E é o sentido da vida. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela diz ali: a existência humana tem como objetivo essencial a conquista de valores que se encontram adormecidos no cerne do espírito. Valores reais. E os espíritos, na Gênesis, nesse mesmo capítulo final, eles dizem que esta nova geração que ocupará a terra, que viverá aqui, neste mundo de regeneração, a qual nós estamos chegando, serão aqueles que viverão. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Vai reinar a caridade, a fraternidade, então, e a solidariedade. E que a geração velha, que sairá do planeta Terra, que os Espíritos dizem que serão daqui levados a mundos inferiores, como já aconteceu com esse planeta, de onde muitos de nós viemos, de mundos superiores, porque lá estávamos atrapalhando a evolução, e num momento também de transição, aqueles espíritos, muitos de nós lá foram tirados e trazidos a um mundo inferior, que à época era o nosso mundo aqui, o planeta Terra. E nesse mesmo tipo de evolução, o mundo hoje chegou, num momento de triagem, num momento de separar o joio do trigo, para que fique apenas o bem. E esses espíritos, a qual os espíritos superiores chamam de a geração velha, a geração que vai sair do planeta, e que está sendo dada uma última chance ainda de estarem aqui, de se mudarem, de se transformarem, para que tenham uma chance ainda. E por isso a gente vê hoje tanta violência, tanta coisa acontecendo, porque eles estão tendo uma nova chance, talvez a última, mas estão tendo uma chance ainda, e estão aí, e não estão mudando. Esses são marcados, essa geração, pela a revolta contra Deus, propensão para as paixões, propensão para as paixões degradantes, sentimentos antifraternos, olha aí, gente, marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, ciúme e apego. Ufa! E aí, temos neles ou não temos neles? Onde é que a gente está? Eu não sei, eu me deu medo quando li isso aqui. Meu Deus, eu pensei, o que a gente está fazendo na nossa vida? Aonde nós nos encaixamos nessa geração fraterna, que não julga, que ajuda, que não fica apontando o dedo, mas que não importa a religião, crença, opção, vida social ou não, suas escolhas, sua forma de ver, de ser, de agir, procuram fazer o bem e abraçam como irmãos fraternos, amando o próximo como a si mesmo, fazendo a caridade, ajudando, querendo um mundo melhor, ou esses aqui ainda que se revoltam com as situações da vida, porque quando a gente se revolta com uma situação da vida, a gente está se revoltando contra Deus, e inconscientemente a gente pergunta: por que Deus? Isso aqui está acontecendo comigo? Por que logo comigo? E tenta se rebelar e tenta muitas vezes até abandona literalmente, abandona a religião, abandona a crença a Deus e fica rebelde mesmo nesse sentido. Outras vezes
alimenta vícios, paixões degradantes para o ser humano. A gente vê que são coisas morais degradantes, gente. Sentimentos antifraternos que julgam, condenam, defendem coisas que lá no passado eram gritantes, brutais, hoje são defendidas. Tem gente que ama a violência, não quer que aconteça consigo, mas ama a violência. Vemos hoje quantas vezes esportes violentos, de lutas sangrentas, em palcos, assistida, onde são investidos milhões, onde as pessoas perdem tempo ali vendo aquilo ali real, ao vivo. Muitas vezes ainda alimentam, né, os sentimentos de um filho para que faça aquele esporte também. Meu Deus, trazendo talvez situações piores do que as arenas romanas dos gladiadores. Apenas não usam armas, mas golpes fatais que quebram, que mutilam. A violência sendo alimentada, o egoísmo, o orgulho em todos os sentidos. E então, Jesus havia alertado para esses últimos dias. Um último dia, dizia ele, os últimos dias, o fim de um sistema de coisas que ele alertou, que nós vamos ver impresso, lá escrito, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, aonde ali Jesus, Sermão da Montanha, colocando, ele descreve naqueles últimos dias, antes do fim do sistema de coisas, no fim das coisas, no fim da era, como tem algumas traduções também, haveriam guerras, nação se levantaria contra nação um lugar após o outro, fomes, pestilências, terremotos, sinais no céu, na terra, violência, sinais que nós percebemos hoje no mundo, que nós vemos isso dentro das pessoas, dentro de nós, muitas vezes de uma forma gritante, outras vezes surda, mas ali matando diariamente com a tristeza, sinais para o fim do sistema de coisas desse mundo moral e não do mundo físico ou do extermínio de pessoas ou de catástrofes, mas marcando uma era onde a humanidade está dizendo basta para isso tudo. Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo bom, um mundo feliz, onde possa reinar a paz, a felicidade, onde eu não preciso mais sentir medo do amanhã, onde eu possa viver plenamente feliz, cuidando da vida, ajudando o próximo, ajudando a natureza, fazendo este mundo um mundo feliz, um mundo de regeneração, aonde, como dizemos antes, Jesus está no leme. O desespero toma conta muitas vezes até de nós. Mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, com todo esse conhecimento, muitas vezes a gente nos pega tristes, abatidos, sem fé. Quantos muitas vezes que vêm em busca da doutrina espírita com esperança e aqui encontram a esperança. Outros tantos no mundo sem rumo, como folhas secas ao vento, de um lado para o outro. E basta nós lembrarmos e confiarmos que acima de tudo isso, na direção desta grande embarcação que é o planeta Terra, que todos estamos aqui dentro, espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, estamos presos nessa grande embarcação. Quem está no leme é Jesus. E Jesus nos diz que ainda há tempo. Ainda há tempo de buscar as grandes mudanças interiores, de buscar essa mudança lá dentro, mesmo que seja depois um abalo sísmico, de uma dor, de um sofrimento, ou da falta de esperança, ou da falta de horizonte,
Ou mesmo que tenhamos buscado tudo e não estamos conseguindo encontrar, ainda há tempo de buscar nele a luz. Na doutrina espírita, o esclarecimento e a consolação e o meio, o manual de conseguirmos então ali ver o que precisamos fazer para viver nesse mundo melhor. E como diz Jesus ali na sua profecia, quando verem sinais, fujam para os montes. O que ele queria dizer? Elevam-se, mudam, saem daquele patamar do pântano, das emoções inferiores, da forma de viver, presas aos vícios, aos apegos, a tudo que há de ruim dessa humanidade velha, e saia, movimenta-se e suba, mudando, educando, evoluindo nos sentimentos. E é isso então, meus queridos amigos, a todos que estamos aqui. Ainda há tempo. Todo dia nos dá uma nova oportunidade. Há espíritos esperando para voltar a reencarnar também, porque eles têm essa esperança que há tempo e há tempo para todos. Mas que possamos entender que nos foi dada essa chance de estarmos aqui. Talvez estamos no meio daqueles da geração velha que estão tendo uma última chance de estar neste mundo. Precisamos rever conceitos, velhos conceitos dentro de nós, velhos sentimentos, procurar meios que sejam quais forem para mudar, para evoluir e buscar, sim, com o auxílio da doutrina espírita, do Espiritismo, que foi o Consolador prometido por Jesus lá nas suas profecias, que ele disse que mais tarde enviaria um Consolador que esclareceria todas as coisas e ajudaria, trazendo luz e entendimento. E nós temos hoje a oportunidade de estar dentro de uma casa espírita. E quem sabe assim, de escutar o convite de estudar essa doutrina, não só nas palestras, mas de vir frequentar um grupo de estudo e estudar realmente ela, buscando entender aonde precisamos mudar, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, o porquê da vida, o sentido existencial, quem é Deus, o que é Deus, quem é Jesus. Seremos um dia anjos? Tudo isso nós vamos entender ao estudar a doutrina espírita. Eu agradeço muito a paciência, a atenção de todos, e que nesse momento então possamos nos preparar para o primeiro passe, conforme anunciado, passe coletivo, e depois então para o passe para quem ainda precisar e necessitar, e julgar que precise ainda, o passe então individual. Muito obrigado a todos. Queridos irmãos, aproveitando a redução da luz, essa música é suave, vamos relaxar o nosso corpo físico e deixar-nos envolver por essas energias amorosas que cada um recebe ao entrar na casa espírita, em especial neste momento do passe. Sintamos a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus a envolver a cada um, dizendo que todos somos importantes e fortes e somos capazes de superar as dificuldades que por vezes nos apresentam. Temos dentro de nós o amor de Deus nosso Pai, que conosco sempre está, auxiliando-nos, encaminhando-nos. Sintamos sempre essa presença amiga, que conosco está. Ele derrama sobre cada filho seu as luzes do amor,
na saúde física, na saúde da alma, em todos os momentos. Agora que já recebemos então essas energias amorosas, aproveitemos também este momento para emanar energias de amor, de luz, de amparo a todos aqueles que se encontram perdidos em suas emoções, nas dores físicas e nas dores da alma. Àqueles que se encontram nos vícios das diferentes ordens, que também possam sair desta condição e se melhorar. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqueles todos que passam por dificuldades, que possam ter a certeza de que Deus é Pai e está com cada um. Ao nosso querido planeta, que nos dá a oportunidade de retornarmos, de dar a cada um de nós tudo aquilo que necessitamos, que possamos nós também aproveitar esta oportunidade para cuidar deste nosso planeta, preservando e cuidando, para que sempre Ele possa nos auxiliar na nossa evolução. E a cada um de nós que possa auxiliar os seus familiares, aqueles que vivem conosco, dando sempre o melhor. Ao nosso querido irmão Lucas, durante a sua fala, que nos elucidou muito, que também possa continuar a sua trajetória e ir sempre falando, amparando, conduzindo a todos nós com as suas palestras e com a sua fala. A cada um, queridos irmãos, uma boa semana, de muita produtividade e de trabalho e caminho